A genética normalmente é o início de todas as minhas aulas de diferentes temas, porque para todos os temas, por exemplo, para o fisiculturismo ou até para o uso de anabolizantes, tem estudos que mostram indivíduos que fazem a mesma dieta, o mesmo treino, tomam as mesmas substâncias e têm resultados completamente diferentes, onde os autores conseguem separar em baixos respondedores, moderados respondedores e autorrespondedores, onde então indivíduos seguindo a mesma dieta, com a mesma estratégia dietética, com a mesma suplementação, por exemplo, reforçando com as mesmas características físicas, peso, idade, gênero, tendo respostas diferentes, além dessa diferença que gera a condição de separá-los em três grupos, há ainda os outliers, indivíduos que estão nesses grupos já extremos, mas que são extremos desse grupo ainda. Isso é incrível. E eu gosto de colocar sempre para as apresentações em geral, porque para cada tema reforço sempre tem um artigo com essa associação, para mostrar que às vezes você vai se deparar com um indivíduo que vai ter uma resposta mais baixa do que o esperado, e aí você vai precisar interpretar também que há uma expectativa maior de uma, sei lá, resistência anabólica nesse indivíduo, já outros superam suas expectativas, e às vezes você fez o mesmo bom trabalho nos dois casos, né? E é importante a gente deixar isso claro, principalmente no fisiculturismo, né, a gente tem que ficar muito atento aos resultados, né? A clínica é soberana, e aí essa parte genética vai aflorar muito dentro desse esporte fisiculturismo, né? Tem físicos que se desenvolvem de forma acelerada, outros com mais resistência, e aí isso também tende a estar associado a, vamos colocar, o aproveitamento dos esteroides com menores doses e mais resultados, né? Aí isso tem que ser considerado. Eu já tive vários coaches, né, Rodrigo? Eu sempre procurei assim, quem é o melhor? Quem é o melhor atleta hoje da atualidade? E aí eu me organizava e eu ia fazer preparação com esse, né? Às vezes nem para competir, sabe? Só para me entender como é que eles trabalham, como é que é a mão, né? Porque assim, uma coisa é você saber que o poder anabólico, o poder androgênico, esse e tal. Mas por exemplo, como é que você ensina? Como é que as pessoas selecionam isso, né? Por exemplo, toda aula, por exemplo, a pós-graduação inteira tinha 18 matérias. Mas, meu irmão, era só entrar recursos ergogênicos, farmacologia, medicina do esporte, entupia, né? Todo mundo queria saber sobre esse assunto, né? Mas depois eu percebia que a galera saía vazia do mesmo jeito, porque é o conjunto, né? É o conjunto do estudo. A alimentação tem que estar alinhada ao nível do seu treino, que tem que estar alinhada ao teu perfil genético, a sua linha, né? Eu tenho amigo que já tomou de tudo e não passou que com 95 quilos é o limite dele de peso, ele não consegue aumentar mais do que isso. Teve cara que não tomou quase nada, pesa 20 quilos a mais de massa muscular, entende, né? Descobri, às vezes, que o menos é mais, entende? Porque, assim, se eu for te falar, eu vou te contar aqui um ciclo que eu já fiz. Vou falar um ciclo do Daniel Guedes, na época que eu era bem forte mesmo e bem atleta. Por exemplo, eu fazia 5 Durateston por semana, né? Então era 5 Durateston por semana. Eu fazia da Tritrembo 200 miligramas por dia. Então era praticamente ali 1.200 a 1.400 miligramas de Tritrembo. Eu fazia ali umas 800 miligramas de boldenona, né? Oxandrolona umas 80 miligramas. Aí dependendo, às vezes entrava um Masteron ali, umas 600 miligramas, ou um NPP 200 miligramas por dia, entendeu? Bem, dava 3 gramas se for somar aí quase. Aí um dia eu peguei um outro preparador, ele falou assim, Daniel, me mostra o que você estava fazendo com outro treinador. Aí eu peguei e mandei para ele o ciclo, ele falou assim, estava sendo um pouco tímido, né, com o seu ciclo, né? Aí eu falei, ele estava sendo tímido, então quer dizer que a mão do cara era mais pesada, a escola dele tinha a mão mais pesada ainda, né? E como. Mentira. Sério, por sério. Então, assim, esse meu ciclo ele não era um ciclo forte, ele era um ciclo básico, entendeu? Perto, por exemplo, desse cara que também fazia consultoria com um cara, eu esqueci o cara lá do
Kuwait, né? Tinha um cara lá do Kuwait. Tá? Então, assim, chega uma hora que a galera usa porque tá escrito, porque tá no protocolo, porque o amigo usou, porque fez, né? E o que eu tive que fazer? Depois que eu adquiri uma doença autoimune, retocolite ulcerativa, eu tive que me cuidar bastante e entender muito mais sobre isso. E por incrível que pareça, eu abri mão do esporte uma vez e eu falei assim, doutor, é o seguinte, eu abro mão do esporte. Eu não, se for para me parar, eu paro de tomar tudo, eu não aguento mais. Ele falou assim, Daniel, pior que você acredita que eu acho que os anabólicos te fazem bem nesse seu caso, né? Porque com a sua absorção ruim que você tem de nutrientes, o anabólico te ajuda, aumenta a tua síntese proteica e tal. Então, na verdade, o médico não quis mexer com isso, entende? Primeiro porque a maioria deles desconheciam o que isso agia no corpo, então eu fui em Albert Einstein, fui em vários médicos específicos, entende? E outros mais esportistas falaram assim, cara, você sabia que isso ajuda você? Né? Então, enquanto o que não conhecia nada falava assim, tira porque é isso que está te fazendo mal. O outro falou assim, cara, não tira porque isso está te fazendo bem. Para você ver, já entrou a questão performance unindo com um tratamento de uma doença autoimune, no caso, né? E, por exemplo, como que você separa os efeitos? Por exemplo, vamos fazer o início, meio e fim, só uma introdução, porque a galera adora esse assunto e vai estar todo mundo lá no live lá para te assistir. Como é que você, por exemplo, divide a pessoa, eu quero começar a usar alguma coisa agora. Todo mundo fala assim, né? Eu tô na musculação, eu já não tô mais evoluindo, e eu acho que eu quero começar alguma coisa agora. O que que você fala sobre isso, né?